presidente Bolsonaro trocou mais uma vez o ministro. E mudança gerou muito debate nesse plenário. Desta vez saiu o Bento Albuquerque, que foi trocado por Adolfo Chacida, no Ministério de Minas e Energia, pasta a qual a Petrobras está ligada. Um dos motivos apontado pela nomeação é supostamente os altos preços dos combustíveis. Apesar disso, Bolsonaro vem dizendo que não tem responsabilidade, nem poder para interferir nos valores cobrados pelos combustíveis no país. É mais uma falsidade desse presidente que transfere a mentira, que transformou a mentira em uma política de governo. Em março, em meio ao anúncio de alta nos valores cobrados, Bolsonaro disse que acreditava que o preço dos combustíveis iria aumentar, mas que não tinha controle sobre isso. Diz ele: acho que o preço da gasolina vai aumentar. O mundo todo aumentou e eu defino o preço, e quem define o preço é a Petrobras. No futuro, os historiadores irão estudar o período do governo Bolsonaro. Encontrarão apenas uma única coerência: o constante e imutável uso de mentiras pelo presidente da República. Inverdades e distorção dos fatos sempre alimentaram o seu discurso tortuoso. No caso dos aumentos dos combustíveis e dos gases de cozinha, que se tornaram uma preocupação presidencial apenas agora na véspera das eleições, Bolsonaro construiu uma narrativa mentirosa para confundir a população e insistir da enorme responsabilidade do governo pelos abusos quase semanais desses produtos. A Petrobras é uma companhia de capital misto, ou seja, é uma sociedade anônima. A União, porém, é de longe a maior acionista individual da empresa, com mais de 50% das ações com direito a voto. Por isso, tem direito de eleger, o direito de eleger mais profissionais para formar o conselho de administração da empresa. O conselho, por sua vez, indica o presidente e os diretores para, de fato, administrar a companhia. Hoje eu li uma matéria no UOL que lança luz sobre essa polêmica. Qual é, de fato, o poder que o presidente Bolsonaro tem sobre a Petrobras? Veja bem, vamos ver o que os agentes do mercado dizem. Não é o PT falando, não é o Reginaldo falando, é o próprio mercado. Vejam o que diz os advogados especializados em direito administrativo, Rafael Arruda. Abre aspas. A influência que o presidente Bolsonaro tem na Petrobras se refere à indicação de membros ao conselho de administração. Como a União é acionista controladora, o executivo indica a maioria dos seus representantes do conselho, que é o órgão máximo de uma empresa. No atual conselho, a União indicou 6 dos 11 integrantes. Com isso, o nome de José Mauro Ferreira Coelho foi indicado pelo governo Bolsonaro para ser o CEO da Petrolífera. Foi aceito pela maioria dos conselheiros. Por ser uma empresa com ações listada em bolsa, a Petrobras é regida pela Lei 6.404 de 76, chamado a Lei das SA, que prevê uma série de atribuições da companhia para garantir os direitos de todos os acionistas. Apesar da Lei SA prever que o interesse de todos os acionistas seja preservado, a Petrobras tem capital misto e opera no setor petrolífero. Por isso, poderá atender o interesse público. Veja agora o que diz Marcelo Gould, advogado especialista em direito empresarial e societário. A grande diferença entre a Vale, que foi privatizada anos atrás, e a Petrobras,
é que a petroleira é da economia mista. A lei da SA tem um artigo específico sobre empresas como a de Petrobras, afirmando que é possível colocar interesses sociais e públicos acima do interesse dos acionistas. Ainda segundo Gold, o presidente da República pode trocar o comando da companhia, de forma a colocar pessoas que trabalham de acordo com seus interesses, mudando, inclusive, a política de preço de combustíveis. Quem toma a decisão administrativa é o administrador. Se por acaso ele tomar uma decisão que seja discrepante do que pensa o presidente da República esperava, o presidente não pode obrigar a nada, mas pode demiti-lo. A lei é clara, permite interesse público acima do de acionistas. O Bolsonaro sabe disso, Paulo Guedes sabe disso, e o presidente da Petrobras sabe disso. O artigo 238 da lei estabelece que a pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador, artigo 116 e 117. Mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender o interesse público que justificou a sua criação. Foi o que Lula e Dilma fizeram. Mesmo assim, a Petrobras cresceu, investiu, construiu gasodutos, refinarias, descobriu o pré-sal. Mas Bolsonaro, em vez de colocar alguém que defenda o fim da nefasta política de preços, atrelado ao preço internacional, ele nomeia para ministro um ultraliberal que defende a privatização da companhia. Bolsonaro faz teatro que está demitindo por causa do preço de combustível, mas coloca um defensor intransigente do mercado. E a privatização vai reduzir os preços? Claro que não. Vamos de novo recorrer ao mercado e ver o que diz os possíveis interessados na compra da empresa, ou seja, aqueles que importam o combustível. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustível soltou um comunicado que diz, abre aspas, defasagem de preço de combustível chega a 21%, diz importadores. O preço médio do diesel no Brasil está O preço médio do óleo diesel no Brasil está uma defasagem de 21%, segundo o relatório divulgado nesta sexta-feira, dia 6. Ou seja, se dependesse do mercado, o diesel estaria com preços maiores, garantindo mais inflação e fome. Só para concluir, presidente, vamos parar de mentir. Vamos parar de transferir para o PT responsabilidade que é do Bolsonaro. O combustível do Bolsonaro é mentira. Deputados Atineu, Coronel Tadeu, deputado Ottoni, todos sabem, até o presidente Bolsonaro sabe que o preço da gasolina está alto e não é por causa do PT, é pela política de preços adotada por Bolsonaro e pelo seu ministro de Minas e Energia e pelo indicado por ele para a presidência da companhia. Vamos de novo relembrar, a Petrobras usa o preço de paridade de importação, PPI, para definir o que cobrará dos distribuidores. Ele considera o preço dos combustíveis praticado no mercado internacional e os custos logísticos de trazê-los ao Brasil e uma margem para remunerar os riscos da operação. Com o preço no mercado internacional é cotado em dólar, a cotação da moeda também influencia o cálculo. Só para concluir, presidente, dessa forma, segundo especialistas ouvidos pelo UOL, caso o governo federal desejasse, ele poderia legalmente destituir a atual diretoria e colocar novos administradores, que alterasse as regras de governança da Petrobras e assim abandonasse a atual política de preço, a PPI. É isso que dizem especialistas e os próprios agentes do mercado. O resto é fake news do Bolsonaro.